ai que medo, euforia. Ah, mano, eu acho que euforia. Eu acho que mano, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, aí eu fui pesquisar, aí tipo, assisti o primeiro capítulo, eu vi que era um hentaizão cabuloso, e eu falei, não. E eu fui embora. Porque eu não consumo esse tipo de conteúdo. Porque, porra, gente, é coisa de gente. Como se não ia ser merda, é coisa de gente que não tem o que fazer. É coisa de fracassada. E também eu vi que eu vi esse vídeo na minha timeline, aí eu apertei nele, eu apertei nele pra ver. Ah, vou ver o vídeo de operia, né, mano? Eu tô sem nada pra gravar, vou gravar aqui qualquer vídeo. Aí eu vi que o Leozinho, mano, também fez um react desse negócio, aí como eu copio todo mundo, e é sobre isso. Então tamo aqui pra assistir também, mano. É isso aí. Vamos aqui roubar o conteúdo aqui do Lois, mano. Lois, maldito experiência de euforia. Se não me engano, o protagonista caga na cabeça do povo. É uma merda, literalmente. Ai, que coisa horrorosa. Sabe, pelo histórico do canal, eu vejo que vocês Eu gostam vi no de me ver Conto do sofrer. Abismos Lembro também de quando vocês me pediram pra fazer um vídeo de Arrow Gross e tem ele jogo, foi um mano, sucesso, de mesmo eu euforia. perdendo toda a minha sanidade pra fazer aquele vídeo. Bem, já que hoje eu quero farmar view no meu canal e Aí. também perder o resto de sanidade que me resta, Eu já não tenho decidi falar nenhuma. de um jogo que literalmente É um jogo? traumatizou toda a internet quando lançou lá em 2011. Mesmo ano em que animes como Steins Gate, Hunter vs Hunter e Blue Exorcist estavam fazendo sucesso. Pois é, faz muito tempo. Mas antes você já deve ter se deparado com o gênero VN ou Visual Novel no mundo dos games. Eu Que já são joguei aqueles já. jogos que você precisa apertar um botão no controle. Mas falando sério, são jogos que tem mais foco na narrativa e nas ilustrações, principalmente em anime. Meu cavalo é forte, faz mil léguas se cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. E muitos desses jogos têm objetivos muito interessantes, seja desvendar mistérios em uma cidade cheia de segredos, viajar no tempo para evitar catástrofes e conhecer várias garotas com personalidades diferentes em um clube escolar Ai, e se traumatizar com elas. Ai, não E traumatizei, claro, não. nessas visual Morri novels sempre porrada. vão ter aquelas mais safadinhas e esquisitas. E no meio delas, euforia existe. Ó, Hitler, o nome. Para Ó, minha Hitler. infelicidade. Tá claro, todo mundo meio que já conhece Euforia por causa daquele anime muito esquisito que foi lançado há anos atrás e que é responsável por uma cacetada de memes. Mas vendo o esquisito que foi lançado há anos atrás e que é responsável por uma É montagem. É montagem? É montagem, né? É montagem. É impossível. A logo da Cartoon nem. A logo da Cartoon nem era assim, tinha um símbolo aqui embaixo. Nem, né, montagem. cacetada de Montagem. memes. Mas vendo em alguns fóruns da internet, eu vi que aquela era uma adaptação ruim de um jogo que era considerado por alguns uma obra de arte. E eu não faço a menor ideia do motivo. Porque depois que eu joguei isso aqui, eu só tive vontade de jogar ácido sulfúrico nos meus olhos. E tipo, sério, tem conversas inteiras no Reddit só falando do quanto esse jogo é bom. E curioso do jeito que eu sou, eu fui atrás de achar esse jogo, não porque eu queria jogar ele, mas porque eu queria fazer um vídeo no canal que me desse dinheiro. Então hoje nós iremos nos aventurar em um mundo de horror e sofrimento Honesto, né, mano? e O cara é jogar honesto. Euforia pra ver se é tudo Honestidade isso é que tudo. esse jogo tá falando. Ah, e spoiler sobre o jogo. Ele Ai, ai. é uma bosta. Oxi. Apresentado por Luiz Gabriel. Ah, Gabriel. Bem, começamos o jogo com o nosso protagonista acordando em uma sala branca onde tem câmeras vigiando ele. E o protagonista fala que não lembra de como foi parar ali, ele simplesmente teve um dia normal na escola, voltou pra casa, foi dormir e bum, do nada tava ali. Até que a porta à sua frente tem uma luzinha verde liberada e Ai, o jogo piscando. te dá duas escolhas: sair por aquela porta ou ficar ali. Obviamente era pra tu sair, mas eu apertei pra ficar só pra ver se tinha alguma interação rir. secreta ou algo interessante que acontecia. E eu tava certo sobre isso. O protagonista simplesmente morre quando um gás é liberado na sala, te jogando diretamente pro menu principal novamente. Não, Isso não, já é interessante, perfeito. pois o jogo realmente te mostra o sistema de escolhas. Aham, você tem uma escolha muito bem, boa escolha. Parabéns, ótima escolha. Você escolhe o que eu quero ou você escolhe o que eu quero.
É o famoso mestre, o mestre obsessivo, né, mano? Caralho. realmente ter um impacto na gameplay. Bem, Porra. pelo menos quase todas, mas já já eu te explico isso. Enfim, voltando pra nossa escolha, a gente sai dali e encontra outra sala branca, só que dessa A minha vez escolha, tem né? várias Nossa portas escolha, ali. entre E ao muitas nosso aspas. lado aparece essa garota. O nome dela é Kanai e ela é nossa amiga de infância que também não tem a menor ideia de como foi parar ali. E a gente vê que ela tem um colar no pescoço e nós também temos esse colar. Logo aparece outra garota, a Makiba, que também é uma colega de classe deles. E aí o protagonista olha ao redor e ele vê que tem outras garotas ali. A representante de classe Andou, uma aluna da classe vizinha, a professora de inglês Aoi Sensei e uma Aoi garota Sensei. que era da classe do protagonista, a Nemu. Enfim, A Nemu. todas são da sua escola e foram parar ali sem saber como ou porquê. Uma voz robótica então quebra o silêncio e diz que eles todos estão ali para jogar um jogo. Agora você pensa, eles vão jogar um Dark Souls, um Elden Ring, alguma coisa Jogos realmente mortais. desafiadora? Olha, infelizmente é muito pior que isso. Até pior que isso aqui. Vai tomar no cu, Malena. Malena? No jogo eles terão que Já vi destravar gente ganhando da 5 Malena portas pelada. para poderem escapar Pelada para a não. superfície. Os jogadores vão atuar Pelada. com a chave e a fechadura para essas Malena portas. pelada E no não. caso, como isso é um jogo safadinho, a chave vão ser os meninos, que no caso só tem um mesmo, e a fechadura as meninas. E é exatamente Gratidão. isso. Ele vai usar a literal chave que tá na calça dele da O fechadura pau das dele. garotas. Isso é uma maneira meio esquisita de dizer que ele vai botar pra fuder. E claro, todo mundo fica muito confuso, mas a Miyako é quem fica ainda mais puta e se recusa a fazer tudo isso. E aí a voz Jamais. pergunta: tu não vai querer não, é? Tu é doido, meu filho? Óbvio que não. Acha que eu sou trouxa? Pois tá bom então. Pode ir embora. Ué, sério? Não. Sim, o jogo já começou e a gente já Primeiro teve a episódio é nossa assim. primeira vítima. E olha, eu provavelmente censurei boa parte desse vídeo, mas com toda certeza eu vou ser desmonetizado só por ter a coragem de upar esse vídeo no YouTube. É, já Ainda não mais tem por essa monetização cena, que eu mesmo, não então sei tá se tudo você sabe, tranquilo. mas quando você é morto por choque elétrico, você perde o controle das funções excretoras do seu corpo. E todo Se eu mundo... não me engano, isso acontece com qualquer morte, se eu não me engano. Eu lembro que eu estudei com uma garota que ela queria ser... Calma. Ela queria É por causa que... Ela queria estudar sobre... Tá ligado? Caraca, eu esqueci o nome que se dá agora pra pessoa que cuida de morto. Ela queria ser isso. Ela queria cuidar dos mortos. Basicamente é isso. Aí ela tinha me falado que é independente da morte. Tipo, você morre, você, tipo, perde porque você tá morto, tá ligado? Então o corpo ele só manda toda a merda pra fora e... Nossa, aí que nojo, né? Ele só manda toda a merda e urina pra fora e o homem fica de mal duro. Inclusive a gente fica realmente enojado e chocado, literalmente, com Ai, que aquela no- imagem. Ai, Mas qual é, duas mano? pessoas ali Qual é, parecem mano? estar de boa com isso. Que é a Nemu Olha as e a piadas do menina cara. da outra classe. O protagonista volta pra sala em que a menina tava eletrocutada e do nada, literalmente do nada, ele fica, digamos, ereto. E eu não tô falando da posição da coluna dele. Inclusive, ajusta essa postura aí na cadeira, viu? Já E tô sim, ajustado, ele fica meu desse nome. jeito, Já tô mesmo ajustado. com a menina toda cagada e fodida ali na cadeira. Mas fazer o quê? Isso aqui é um jogo esquisito mesmo. Ai, caralho. Atrás Ai, dele, caralho. a Nemu Ai, caralho. aparece e fica provocando ele. E ela diz pra ele fazer exatamente o que ela disser, senão ela contava pras outras o que aconteceu. E a Ai, primeira coisa tô que ela todo. quer é um beijo. E a gente vai lá, beija ela, a Kanai aparece pra empatar foda, e aí que a Empatar Nemu foda. fala que queria ser escolhida pelo protagonista. Ou seja, ela queria que a gente preenchesse a fechadura dela, se é que vocês me entendem. E assim a gente encontra a personagem mais biluteté dali. E é também meio que a garota propaganda desse jogo. E que tem um design mais diferente das outras garotas. É a com aquele protagonista. olhar sádico de quem tá pensando naquilo o tempo todo. E depois de uma abertura de anime longa pra caralho, o jogo começa. E bem, o jogo não 3 é minutos de mega abertura. complexo. Aqui você tem que escolher qual das garotas você quer fazer aquilo, ir pra uma das salas com ela, experienciar as cutscenes mais desconfortáveis possíveis, voltar pra sala principal e repetir o processo de novo e de novo. Mas é aí que tá, esse jogo tem um fator de rejogabilidade interessante. Acontece que o jogo em si tem finais alternativos que são desbloqueáveis quando você escolhe rotas entre as garotas. Ou seja, se você escolher só uma garota durante o jogo todo, você vai desbloquear novas interações com ela, que vão te levar pra um final alternativo do jogo. Mas não se enganem, essas interações não são
grande coisa, não é um Detroit Become Human. Cada Become escolha Human, do né? começo do jogo vai mudar a tua gameplay. A maioria das escolhas desse jogo é só, diga isso mundo ou final, diga né? aquilo. Escolha essa personagem aqui ou escolha essa aqui. E bom, se vocês quiserem, tá aí todos os finais alternativos e o que vocês precisam fazer para desbloquear eles. E bem, como eu só quero que essa experiência acabe o mais cedo possível, eu escolhi a rota normal do jogo, onde basicamente eu Escolhe qualquer escolho uma? diferentes personagens a cada jogada. Poligamia. Isso porque o jogo acabava mais rápido e assim eu não precisava passar por essa experiência de novo. E beleza, começando aqui, a voz diz que é pra gente escolher uma delas pra ser a nossa fechadura. Bom, de primeira eu tava em dúvida, então eu escolhi a Nemu, porque ela mesma havia pedido pra ser escolhida na cena anterior. Então eu só tava fazendo Só por causa disso eu não iria escolher ela. um verdadeiro escravo seta. Daí a gente entra na sala e lá dentro tem uma espécie de brinquedo que serve pra gente amarrar nela. Eu não sei o nome dessa porra, então editor, coloca aí pro pessoal saber o que é. E beleza, Brinquedo nessa sexual, primeira vez aqui amarrar. não tem nada demais. Eu fico imaginando a Polícia Federal, tá ligado? Entrando no PC do editor agora, vai indo lá e vendo. Ai, o que você tá andando a pesquisar? Brinquedo sexual amarrar. Que isso? Só uma cena de sapecagem que eu pulei completamente. E depois Qual é, que o meu nobre? protagonista faz isso, ele meio que se sente mal. Mas ao mesmo tempo, ele diz que sempre teve vontade de apostar com uma garota. Que porra é essa? E se isso já não tivesse sido esquisito o suficiente, a garota começa a gargalhar e diz que adorou aquilo. E que até perdoa a gente por isso. É, como vocês podem ver, a Nemu não é nem um pouco normal. E nem a gente, na verdade. Enfim, a gente volta pra sala Ninguém tá principal puro, e a voz não. diz que a gente tem 30 minutos de recreio. E enquanto todo mundo descansa, a gente vê a Nemu assustando uma das garotas. A professora tenta agir como adulta e acalmar todo mundo. E agora que eles têm tempo para raciocinar um pouquinho, eles se perguntam se não tem uma forma de sair dali sem seguir aquelas regras absurdas. E como provavelmente isso não daria certo, pois poderia ativar o sistema que mandaria eles de base. Assim, eles usam esse tempo para investigar o quarto. Mas além do monitor com o cronômetro, não tem nada ali que poderia ajudar eles. E procurando alguma coisa por lá, a gente vê um quarto à mostra muito chique. E lá tinha coisas bem elegantes, cheio de cadeiras e quadros, e provavelmente tinha alguma comida lá dentro. E a gente até se pergunta Quarto se isso vai real. ser usado no jogo, já que não tinha nenhuma entrada por ali. Sendo assim, ele vai de novo pro quarto onde estava o corpo da representante de classe. Só que o quarto já estava vazio, ela havia desaparecido. eletrônico. E analisando toda a estrutura, ele desenhou um mapa mental que mostrava onde cada coisa Virou ficava. Onde saudade. temos as 4 portas até o final do jogo, a sala chique trancada, a sala onde a menina morreu e, claro, a sala principal onde ficavam os monitores. Fora isso, não tinha nada que ele podia investigar. De repente, a Nemu aparece e ela fica fazendo um jogo mental nele, perguntando como foi a dela naquela hora. E ela, em seguida, diz que ele podia escolher ela o quanto ele quisesse. E vocês se perguntam, por que eu não escolhi ela o jogo todo, já que ela tava querendo? Porque é mais longa? É porque se eu tivesse escolhido a rota dela, a gente teria ido para uma outra história do jogo. E sinceramente, eu tava pouco me fudendo. Também O trabalho fez com a bunda aí. Zero dedicação, seu serviço. É um youtuber de verdade. Esse aí é um youtuber. Se eu escolhesse cada personagem Ai, ai. diferente o jogo todo, ele acabava mais rápido. Enfim, Gratidão, o cronômetro acaba gratidão. e de novo a gente vai ter que escolher uma das personagens. Aleatoriamente, eu escolhi a professora. Não sei porquê, eu só fui lá e apertei o nome dela. E lá dentro da sala tem um outro objeto que eu nem sei qual é o nome, mas é um que tu coloca na boca pra deixá-la bem aberta. E bem, você já deve imaginar pra que isso serve, né? Depois de uma sequência nada confortável, a gente volta pra sala principal e começa outro intervalo, dessa vez de 10 minutos. E o protagonista naquela altura daquele jogo fala que estava cansado e que precisava descansar até o relógio ir para o zero. Mas o tempo passa rápido e, para surpresa de todo mundo, aparece uma nova coisa no monitor. Bônus Jogo game? bônus. Aí é A voz foda. fala que era um jogo opcional para que certas pessoas da sala tivessem acesso à sala VIP. Sim, aquela sala que tinha um monte de coisas chiques. Mas aparentemente nenhum de nós éramos legíveis para essa sala. E pelo que eu li sobre isso, você só tem acesso a essa sala em específico se você escolher apenas uma personagem do jogo todo para servir de fechadura. Aí você consegue descansar junto com ela na sala e até aproximar a relação com essa pessoa. E é essa a coisa que me deixa mais
puto nesse jogo. Porque vamos lá, um jogo que fala sobre não deveria de modo algum romantizar algo assim e criar Correto. romances entre personagens que a gente literalmente tortura e obriga a fazer coisas que elas nitidamente não querem, menos a Nemu. Isso torna as coisas cada vez mais esquisitas pra esse jogo, já que ele provavelmente Bizarro, foi feito meu pra nome. preencher a fantasia de algum esquisito. Mas enfim, Estocolmo, ao invés de meu amigo. liberarmos a Literalmente sala VIP, Estocolmo. nós finalmente podemos entrar no dormitório. E lá nessa sala tinha tudo o que eles precisavam: comida, banheiro, camas. E enfim, depois deles comerem, eles vão dormir e as luzes se apagam. E aí o protagonista do nada começa um monólogo na cabeça dele dizendo que achava que era fácil se libertar de seus desejos sexuais. Mas aí ele começa a dizer que aquela escuridão dentro dele vai atormentá-lo para sempre. Ui, olha só como eu sou dark. E aí no final ele diz: garotas era uma alegria pra mim. No dia seguinte foi o mesmo de sempre. O cronômetro se Meu Deus. esgotou e eu tive que selecionar Medo. a fechadora de Medo do criador garota. desse jogo. E dessa vez eu fui na garota da outra classe. Depois de amarrar ela e presenciar a cutscene mais desgraçada desse jogo, voltamos pro salão principal e o intervalo começa. E só lembrando, agora faltam 2 pra enfim sairmos desse jogo doentio. E depois do tempo encerrar, a gente de novo escolhe a outra garota. Eu fui na Rika Bakiba Rika dessa Bakiba. vez. E meu irmão, o que o protagonista faz com ela é coisa de doido. Obviamente eu não vou poder Porra. mostrar o que é, mas eu fiz um desenho no Paint pra representar isso. E basicamente o protagonista colocou Desenho todo bonito. Desenho, oh, literalmente, parece minha thumb, tá ligado? Minha thumb não, o meu banner. Fui no Paint, comecei a escrever, Jandinho. Pronto, tá pronto. Meu Deus. mostrar o Podre. que é, mas eu fiz um desenho no Paint pra representar isso. E basicamente o protagonista colocou ela dentro de um cubo cheio de água e a garota tinha que ficar exatamente nessa posição o ato inteiro. E sério, só de ver essa imagem já me deu uma aflição do caralho, porque eu tenho um trauma de me afogar. E ver o que aquela menina tava passando naquele estado me trouxe isso de volta. E continuando, finalmente a porta final é aberta. E todos estão felizes que esse pesadelo finalmente está acabando. Inclusive eu estava muito feliz que o jogo ia terminar aí. Gratidão. Mas eu tava enganado. Isso porque tem outra porta bloqueando a saída. Ou seja, Porra. esse jogo nunca vai terminar. Meu Deus do Uma céu! porta E atrás de todo uma mundo porta. fica se perguntando o que aconteceu, o que eles fizeram de errado no jogo pra não liberar a saída. E assim, outro intervalo começa, dessa vez de 3 horas. Ou seja, eles teriam que ficar ali até o cronômetro esgotar pra saber o que eles deveriam fazer. E aí que a gente usa esse tempo pra descansar no dormitório. Até porque o homem aqui não é de ferro. Descansar, né? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E é aí que a Kanai acorda a gente preocupada, Esse jogo é dizendo muito que a bom, Nemu e a Makiba Tá, né? simplesmente desapareceram. E aí a gente percebe que o cronômetro se esgotou e aquela última porta que faltava foi aberta. A gente atravessa as portas e percebe que está numa espécie de bunker. No caminho, eu e a Kanai nos perdemos Fallout, da vira professora e daquela outra aluna lá. E seguindo em frente, a gente finalmente consegue sair de lá. E pra nossa surpresa, nós estamos em uma montanha isolada. E olhando atrás dela, simplesmente nós vemos a nossa escola ao longe. E tanto eu quanto a Kanai ficamos aliviados ao ver a escola, pois possivelmente a Nemu e a Makiba foram pra lá achar refúgio. Sendo assim, nós Esqueci vamos ao quem é Nemu, dormitório quem é Makiba, da não escola. lembro. E enquanto o protagonista olha as Totalmente estrelas, esquecível ele pra mim. faz um monólogo todo bonitinho, dizendo que, nossa, ainda bem que tudo isso acabou, mas o que realmente queria era uma coquinha gelada. E é isso. O jogo simplesmente acaba. Daí você deve se perguntar, que porra é essa? Tipo, e aí? E a história por trás do jogo? Quem colocou os personagens pra fazer aqueles desafios? Eu literalmente... mulheres. E pra que, porra? Como eu disse no início do vídeo, o jogo tem várias rotas. Tipo, pra cá. E tipo, eu planejei fazer uma outra gameplay pra ver a rota verdadeira pra responder as minhas dúvidas. Mas puta que pariu, não deu, Porra. mano. É uma encheção de linguiça que, sério, não Agora vale foi a jo- pena. E foi pelo jogar que de eu novo? vi, essa rota tem até 30 horas de jogo. Então vocês... Mais de um dia? Ah, não consigo, mano. Eu não sei ler, não. Caralho. vão me desculpar, mas eu não sou tão trouxa assim pra Ok. gastar esse tempo desse jeito. Eu Mas passo pano basicamente, pra tu. pelo que eu vi, tudo aquilo tinha sido orquestrado por um culto. E adivinha, isso tinha um dedo da Nemu e da Rine no meio. Nossa, quem diria? As personagens mais diferentonas do grupo estavam por trás dele o Gratidão. tempo todo. E se você tiver saco As pra protagonistas, fazer né? essa rota, vai estar aí na tela o passo a passo de como fazer. Não, E sério, obrigado. essa rota muda consideravelmente Caralho! o jogo, pois lá
lá no meio você precisa salvar as garotas de jogos, onde você precisa desativar as armadilhas em que elas estão presas. Lembrando bastante uns Jogos Mortais, que com certeza foi inspiração para esse jogo. Mas também essa rota foi uma bosta, porque nela você tem cenas gratuitas, como ver uma das personagens mijando. Sério, isso aqui foi muito desnecessário. E claro, outras interações com a personagem da Rinê, onde você desenvolve meio que um romance com ela e vai conhecendo mais sobre o seu passado. Isso é tipo muito esquisito, pois na cutscene você fica literalmente torturando. Mancho, tem uma cena em que a gente usa um chicote. E mesmo assim, essa filha da puta fala: não, tudo bem, você pode me estuprar à vontade. Mancho, que Que porra! Que bizarro! quem é que gosta disso, velho? Ah, e quanto ao anime, bem, ele existe. Mas falando sério, mesmo desprezando completamente a existência dele, eu devo admitir que pelo menos a animação fez com que o protagonista se parecesse mais com o maníaco que ele é. Já que no jogo, por nós estarmos jogando na perspectiva dele, ele se torna meio que um cotadinho da história, coisa que ele definitivamente não é. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha te afastado o mais longe possível desse jogo aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que a gente tenha um ótimo ano e lembrem-se, não esqueça de apagar a luz bem rápido quando for dormir. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Mano, bizarro. Bizarro. Jogo maníaco, mané. Que porra é essa? Isso aqui é pra um público... Isso aqui é pra um público bem específico, meu nobre. Porque, porra... Cara, eu acho que, tipo, jogo... jogo duvidoso. Assim que eu tô falando eu, hein, Jandinho, ah, sim, eu já joguei uns jogos duvidosos, sim. Já joguei. Eu acho que o mais duvidoso que eu já joguei foi Lona, mano. Eu acho que foi Lona RPG. Eu joguei, mano. Eu gostei do jogo. Eu gostei do lado do Lona. Quem conhece sabe. Quem conhece, tipo... Conhece o conto proibido. Eu gosto de chamar assim. O conto do abismo, mano. Eu vi lá o jogo Lona. Aí você era uma garota, tá ligado? Aí no mundo medieval aí era todo cagado o mundo, aí você tem que sobreviver o bagulho, tá ligado? Aí, porra, tem gente querendo abusar de você, aí você tem que fugir, aí tem que matar uns bandidos, aí tem que fazer uma história. É uma doideira, mas é da hora, Lona. Lona RPG eu acho bacana, eu acho da hora. Eu parei de jogar, mas eu acho bacana. Embora ele seja talvez um pouco duvidoso. Mas enfim, nada tu não vai oferir, meu nome. Porra, jogo totalmente cabalístico, meu nome. Totalmente cabalístico.